Nosso tema de hoje vai abordar o direito processual penal. Dentre os vários tópicos de direito processual penal, hoje nós vamos falar dos princípios norteadores do processo penal. São vários princípios que vão nortear um processo penal para a apuração do delito, da infração e também para que possa ser imputada a pena àquele cidadão que cometeu o ato ilícito. Dentre os princípios, o primeiro princípio é o princípio da verdade real, ou seja, os fatos deverão ser comprovados através de provas materiais e testemunhais, buscando a verdade. A reprodução dos fatos deve ser como realmente aconteceu. O processo é um instrumento da apreciação da verdade. Então, o princípio da verdade real é buscar realmente, dentro da instrução de um processo, o que foi que aconteceu naquele caso que está sendo apurado. Há também o princípio da indisponibilidade. A partir do momento que é instaurada a ação penal, o Ministério Público, que é o titular, ele não poderá abrir mão da ação, ou seja, deverá promover aquela ação até as suas últimas instâncias, as últimas consequências. Então, esse princípio da indisponibilidade da ação penal só existe na ação penal pública. Quando se tratar de crime de ação penal pública, ninguém pode dispor do processo. O titular do processo na ação penal pública é o Ministério Público. Há também o princípio da obrigatoriedade, que vai ocorrer nas ações penais públicas. Esse princípio não existe ou não há no juizado especial criminal, porque lá mesmo, ou seja, no juizado especial criminal, a ação penal pública incondicionada não é obrigatória. Princípio do contraditório, onde ninguém pode abrir mão da defesa, ou seja, você, o apenado, o acusado, ele tem direito de se defender do que está sendo acusado. Então, ele não poderá abrir mão da sua defesa, porque caso ele aconteça isso, o processo será nulo, porque todos aqueles que estão passando por um processo de apuração de uma ação penal têm sim o direito de defesa. Também há o princípio do devido processo legal, que é um princípio constitucional contemplado no artigo 5º, que ninguém será privado de sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, tem que haver necessariamente um processo para que haja um julgamento justo e aquela pessoa que por acaso for comprovado que ele cometeu o delito, que ele se pague também a pena que o Estado lhe cobrar. Há o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Não se admite no processo as provas produzidas ilicitamente. Tudo que for obtido de forma criminosa, ilícita, não deve servir de prova no processo. Por exemplo, um grampo telefônico, interceptação de cartas, isso aí não é admissível. Pode haver a escuta telefônica, pode haver a quebra de sigilo bancário, desde que seja autorizado pela autoridade judicial competente. Há o princípio também da inadmissibilidade das provas ilícitas. Então, esse princípio, as provas deverão ser contempladas ou serem autorizadas a quebra de princípios, a quebra de sigilos pelo judiciário. Princípio da presunção da inocência. Significa que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Todos aqueles que cometeram um ato ilícito deverão ser julgados, deverão ser condenados apenas a partir do momento que a sentença transitar em julgado. Ou seja, sentença transitada em julgado são aquelas decisões que não cabem mais recursos. Aí sim, o cidadão será considerado culpado. Também há o princípio do favor rei. Todas as vezes que a lei processual comportar mais de uma interpretação, se aplica a interpretação mais benéfica para o réu. É assim que o dispositivo penal, nesses princípios norteadores do direito processual penal, contempla esse dispositivo do princípio do favor rei.
Sempre que houver uma lei mais favorável ou duas leis onde haja uma interpretação, aplica-se a interpretação mais favorável ao réu. O princípio da oficialidade é próprio apenas da ação penal pública, só quem promove a ação penal pública é o Estado, por intermédio do seu órgão oficial, que é o Ministério Público. Ou seja, compete privativamente ao Ministério Público o patrocínio da ação penal pública, contemplando esse princípio da oficialidade. Nenhum outro órgão poderá promover a ação penal que não seja o Ministério Público. E o princípio da publicidade. Os atos processuais, no processo criminal, eles são públicos, salvo algumas exceções, quando a imprensa, o réu pode exigir que não tire fotos, por exemplo, mas a imprensa pode assistir o processo. Então, as exceções, na realidade, esse princípio da publicidade é dar satisfação para a comunidade, satisfação para a sociedade, qual é a pena ou o que está sendo feita com aquele cidadão que cometeu um determinado tipo de delito. Esse é um tópico do direito processual penal. Naturalmente, vamos abordar este tema de acordo com o decorrer do nosso curso. E com certeza, ao final da nossa explanação, da elaboração do nosso conteúdo, da resolução dos nossos exercícios, nós vamos ter melhores conhecimentos ou maiores esclarecimentos sobre esse tema de direito processual penal. Bom.